Então aqui, irmãos, eu vou tentar alinhar as profecias do livro do Apocalipse, mostrar aqui, olha como é que eu estudo. Eu alinho as profecias do livro do Apocalipse. Então eu vou pegar aqui o primeiro selo, o segundo, o terceiro, quarto selo, quinto, sexto e o sétimo selo e distribuir eles aqui numa timeline. Depois eu pego esses selos aqui, ó, e alinho aqui com as igrejas. Então você vê aqui, por exemplo, aqui você vai ter a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia e a igreja de Sardes, alinhado com o quinto, o sexto e o sétimo ano. Aqui no centro, a gente vai ter a igreja de Tiatira. E aqui a gente vai ter a igreja de Pérgamo, Esmirna e Filadélfia e Éfeso. Então a gente tem aqui, primeiro selo alinhado com a igreja de Éfeso, segundo alinhado com a igreja de Esmirna, terceiro alinhado com a igreja de Pérgamo, Tiatira no centro, olha só, e aí você tem quinta igreja alinhado com o quinto selo, sexta igreja alinhada com o sexto selo aqui, e Laodiceia, sétima igreja alinhada com o sétimo selo. As informações que tem aqui dentro dos selos, elas vão estar alinhadas assim. Então, quando você pensa no livro do Apocalipse, você tem que alinhar esses pontos aqui, ó. Essa mensagem foi dada às 7 igrejas. As 7 igrejas teriam que alinhar essas informações aqui. Uma mensagem que é dada aqui para a igreja da atualidade. Então, a igreja da atualidade vai ter que pegar a mensagem que foi dada às 7 igrejas e vai ter que dividir aqui em 7 anos. E aí a gente vai poder compreender melhor o livro do Apocalipse. E aí eu vou pegar aqui, ó, vou alinhar essas informações que tem aqui. Aí nessas informações, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a informação que eu coloquei aqui foram as seguintes. Eu coloquei as informações aqui do livro do profeta Joel. Então você olha, profeta Joel, você vê que lá ele fala do cortador, do migrador, do devorador, do destruidor. E aí como é que eu chego a essa conclusão aqui para me fazer isso? Você quando pega a igreja de Tiatira, você vai ver que aqui a morte e o inferno seguem esse quarto selo aqui, ó, a linha aqui com o selo. Então no quarto selo você tem a morte e o inferno, o quarto cavaleiro. A morte e o inferno é abismo. Então no quarto cavaleiro, lá pelo capítulo 11, fala que a besta que emerge do abismo luta contra as duas testemunhas e as mata. Então é a besta que emerge do abismo, e a besta que emerge do abismo é a morte e o inferno que você está vendo aqui no quarto cavaleiro. No quarto cavaleiro, no Apocalipse capítulo 9, você vai ver que o gafanhoto que é líder lá em Apocalipse capítulo 9, o nome dele é Abaddon e Apolion, em grego e em hebraico e grego. E Abaddon e Apolion quer dizer destruidor. Então por isso que eu venho alinhar aqui o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor aqui nesse centro aqui, alinhando com Tiatira, alinhando com o quarto selo. Então por isso que você vai ver que a igreja de Tiatira ela tem essas informações. Então a gente deve alinhar aqui os selos para a gente poder compreender todo o livro do Apocalipse aqui de uma forma melhor. Aí você vai alinhando, vai fazendo os seus estudos, vai alinhando as profecias. Aí você pega aqui, ó, eu vou colocar aqui o primeiro ano aqui, olha só, alinhado com o primeiro selo, alinhado com a igreja de Éfeso, alinhado com o cortador. O segundo ano alinhado com o migrador, alinhado com a igreja de Esmirna, alinhado com o segundo selo. E o terceiro, assim por diante. E aqui você acha a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, você vai ver aqui que tem uma observação, porque aqui você tem que ver que aqui são um período de 3 anos e meio. Então são 1, 2, 3 e meio. E daqui para cá já vai ter mais um período de 3 anos e meio que a gente vai precisar também observar. Então aqui na igreja de Tiatira, que aparece o destruidor, que está alinhado com o quarto selo, você vai ter um período de 6 meses, depois mais um período de 6 meses, porque ela vai estar aqui no centro. Então você tem 6 e 6, 12, um ano, né, completo aqui, só que ele vai ser dividido em 6 meses, mais 6 meses. Então aí eu tenho
a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia aqui, alinhado com esses selos. Então esses selos aqui a gente precisa encaixar aqui dentro da mensagem que ele está dando para as 7 igrejas. E aí eu peguei aqui, ó, e coloquei o que eu já mostrei aqui para vocês. Então tem um período de 3 anos e meio e mais um período de 3 anos e meio. Às vezes você acha essa expressão 3 anos e meio por 1260 dias, 42 semanas, né, você tem aqui. Então esse período aqui dividido em 3 anos e meio mais 3 anos e meio para a gente compreender. E aí por último, que eu coloco aqui nesses pontos aqui, você vai ver que isso aqui é o que a gente vai ver que em Mateus 24 Jesus chama de princípio de dores. E isso aqui é o período de grande tribulação. Então, para a gente compreender melhor o livro do Apocalipse, a gente precisa entender ele organizando o livro do Apocalipse dessa forma, para você poder compreender melhor. Alinha os selos com as igrejas, com os gafanhotos. Interessante que aqui, ó, você tem cortador, migrador, devorador e destruidor. E aqui você tem também no primeiro, segundo e terceiro selo, até o 4º selo, você tem a palavra revela-te. Ele se revela aqui no meio da semana. Então a gente precisa compreender. Aí eu vou colocar agora aqui para você os pontos que vem aqui no primeiro selo de uma forma resumida. E depois eu vou explicando em mais vídeo para vocês entenderem melhor o livro do Apocalipse. Então eu coloco as informações que vem no primeiro selo aqui, segundo selo, terceiro, no 4º selo aqui, está dividido em 6 meses mais 6 meses, as informações aqui, 6º ano, 7º ano, período de grande tribulação e período de princípio das dores aqui. Então aqui no primeiro selo, você vê que aparece essa informação aqui, ó. Ele recebe uma coroa. Então alinhando com os 7 anos aqui, que a gente vai ter as informações, alinha as informações com 7 anos, e aí você alinha aqui com esse selo, você vai ver que ele diz que ele recebe uma coroa. Isso aqui, quando ele fala do primeiro cavaleiro, recebe uma coroa, né? Isso é uma referência para o anticristo. Em Daniel 11, 21, ele fala que ele recebe a dignidade. Daniel 11, 21 fala aqui, ó, que se levantará um homem vil, ao qual não tinham dado dignidade ainda. Então isso aqui que veio alinhado com esses selos que a gente está estudando aqui. Então esse aqui é as informações que aparecem no primeiro selo, que eu estou te mostrando aqui de uma forma bem resumida para a gente entender. Então vou alinhar todos os selos aqui, colocando as principais informações da forma como eu entendo o livro do Apocalipse, e uma forma mais organizada para a gente poder compreender melhor as profecias do livro do Apocalipse. Então aqui você vê que o segundo selo ele alinha com esses pontos aqui, ó, guerras e espadas. Isso aqui você vê que é a mesma coisa que Jesus falou lá em Mateus 24, de princípio das dores, haverá guerras e espadas, ele fala de grande tribulação. Então isso aqui vem alinhando aqui com o segundo selo, a igreja de Esmirna, onde você já vê pessoas aqui que estão passando por tribulação, e alinha também com o segundo gafanhoto, que é o migrador, que é o segundo cavaleiro, aquele que vem com guerras e uma espada. Então você vê que os selos, eles trazem essa informação aqui. Essa informação está no segundo ano, e essa informação está nos primeiros 3 anos e meio aqui, e está no princípio das dores aqui, que é como eu coloco aqui para vocês, ó, princípio das dores. Então todas essas informações aqui é o que a gente vai estudando nesse selo. Aqui no terceiro cavaleiro aparece a palavra balança. Você vê que o terceiro cavaleiro ele tem uma balança. No terceiro selo aparece também essa palavra, não danifiques, o azeite e o vinho. E eu ligo essa palavra não danifiques, você vai ver que ela vai estar ligada dentro do Apocalipse aos 144 mil selados. Então aqui, quando você olha para a palavra não danifiques, você vê que ela está relacionada com o selo de Deus. Que vê, procura aí dentro do Apocalipse, que ela vai aparecer outra vez, e você vai ver que ela está relacionada aqui com os selados com o selo de Deus. Então aqui os 144 mil são aqueles que são selados.
Então ele fala de azeite de vinho, mas na verdade você vê que é uma referência para o selo de Deus. E quem é o selo, quem recebe o selo de Deus são os 144 mil selados. Então aqui essa informação vai estar ligada também com a igreja de Pérgamo e vai estar ligada com essa informação que tem aqui do devorador. O devorador aparece lá no profeta Malaquias. Em Malaquias você vê que ele fala: repreenderei por vossa causa o devorador. E aí você vai aprendendo que isso aqui tem a ver com o terceiro selo, com não danifiques, e tem a ver com o selo de Deus. Então é um sentido espiritual para a gente compreender. No meio da semana você tem essas informações, tem o quarto selo. No meio da semana você vai ver que você tem aqui a igreja de Tiatira. No meio da semana aparece o destruidor. No meio da semana você tem um período de 6 meses de um ano dividido em 6 meses mais 6 meses. No meio da semana você tem aqui o fim de 3 anos e meio, a quebra do acordo e o início de mais 3 anos e meio. Então a gente tem aqui no meio da semana o princípio das dores terminando, começando e terminando, e começando o período de grande tribulação, para a gente poder compreender. Então as informações que eu coloco aqui para vocês desse selo aqui, que está alinhado aqui com Tiatira, é essas aqui. Então você vê que tem a morte e o inferno lhe segue, é o quarto cavaleiro. Olha para a igreja de Tiatira, olha lá que o Senhor está aparecendo lá com os olhos como chama de fogo. E aqui você tem aqui no quarto selo a besta que emerge do abismo, Apocalipse 11, onde ele fala aqui que a morte e o inferno lhe seguem. Então por isso que eu coloco aqui besta que emerge do abismo, porque a morte e o inferno lhe seguem. O que é morte e inferno? É o abismo. Então você olha aqui, então aqui também você vê que aparece aqui a palavra Abaddon e Apolion, que é destruidor. Porque isso aqui está lá em Apocalipse capítulo 9, o destruidor. Então lá aparece como Abaddon e Apolion, que é destruidor. É a morte e o inferno, é a besta que emerge do abismo. Aqui justamente onde ele aparece, quebrando o acordo, que você olha aqui as informações, olha como vão alinhar. Aqui ele vai falar que cortou a oferta de manjares, a quebra do acordo, quebra o acordo. Isso aqui tá, essas informações vão estar aqui em Daniel 9 e em Daniel 11, para você estudar e dar uma olhada nesses pontos. Então aqui nós já chegamos no meio da semana, estamos vendo o que está acontecendo aqui dentro do livro do Apocalipse, e aí você vai alinhando as profecias com essas informações que tá. E aí quando você chega no quinto selo, você encontra as seguintes informações: alma dos mortos pelo testemunho. Olha só, testemunho, olha a palavra testemunho, e olha que essas testemunhas estão sendo mortas. As testemunhas de Cristo estão sendo mortas pelo testemunho que elas estão dando. Então está aparecendo essa informação aqui na igreja de Sardes, justamente a informação que bate com a igreja de Tiatira. No meio da semana se levanta a besta que sobe do abismo. Apocalipse capítulo 11 mostra que essa besta que emerge do abismo, que é seguida pela morte, inferno, Abaddon e Apolion, o destruidor, alinhado com o profeta Joel, ele começa a matar no meio da semana, 3 anos e meio. O ministério das testemunhas, as duas testemunhas, dura 3 anos e meio. Então ele está vendo aqui no meio da semana, que você viu dividido em 2 partes, aqui, né? Eu dividi aqui, e aí você viu que essas informações aqui, alinhadas dessa forma, vão fazendo sentido para você. Então você já tem aqui um período de pelo menos 1 ano e meio aqui, né, nas informações que eu estou colocando. Então você já está aqui no período de grande tribulação. Então é essas informações que a gente vai ver. Passou o princípio das dores, passou o meio da semana aqui, né, 3 anos e meio, entrou o período de mais 3 anos e meio, então veio o período de grande tribulação. Coloca aqui, duração de 3 anos e meio,
aparece as testemunhas aqui que estão sendo mortas pelo testemunho, as testemunhas de Cristo, para você ver e entender isso aí, que isso aqui não simboliza apenas duas testemunhas, mas simboliza a igreja aqui dentro, olha, mortos. Nesse selo você tem as seguintes informações: você tem um grande terremoto, e aqui no sexto selo você vai ter o primeiro ai, o segundo ai, e aqui vai aparecer o período de 5 meses ou 150 dias que você vê em Apocalipse capítulo 9. Essas informações eu estou colocando aqui da forma como eu entendo o livro do Apocalipse, que esses períodos vão estar aqui. Você vê que lá tem um período de 5 meses, onde aqueles gafanhotos estão indo, e aqui eu estou colocando aqui, ó, períodos de 150 dias. Aqui tem o primeiro ai, o segundo ai, e tem um grande terremoto que está sendo mostrado aqui no sexto selo, para a gente poder compreender esses pontos aqui. Eles vão estar ligados com o quinto selo, o sexto selo, e aqui vai ter o sétimo selo, que eu vou já colocar aqui para você entender melhor esses pontos aqui. No sétimo ano você vê que vai estar alinhado aqui com a igreja de Laodiceia. Esse selo aqui ele traz essas informações, a ressurreição das duas testemunhas, então está aqui no sétimo ano. O terremoto também, aparece um grande terremoto, e aqui tem um terceiro ai, e o toque da sétima trombeta que você está vendo alinhado aqui com o terceiro ai. Então essas informações vêm aqui no sétimo ano, que eu coloquei aqui para você ver, está tudo alinhado aqui com o sétimo ano, e está alinhada também com o período aqui que a gente chama aqui, ó, eu chamo período de grande tribulação aqui. Então esses pontos aqui que você viu, eu colocar aqui, você vê que está alinhado com a sétima trombeta, o terceiro ai que está junto aqui, o terremoto e a ressurreição das duas testemunhas. Então esse estudo aqui vai mostrando para você uma timeline bem alinhada aqui de todo o livro do Apocalipse, com simplicidade, para a gente poder compreender o que foi falado durante todos esses 7 anos aqui dentro do livro do Apocalipse, alinhando com os 4 cavaleiros do Apocalipse, colocando a igreja de Tiatira aqui no centro, né, alinhando aqui com 6 meses mais 6 meses, que a gente vai ter esse período aqui, e com os 4 cavaleiros do Apocalipse, princípio das dores e princípio de grande tribulação, alinhado com Mateus 24, onde Jesus fala aqui no segundo selo. No primeiro selo ele revela, no terceiro ano já aparece o devorador, repreenderei por vossa causa o devorador, que chega lá em Malaquias. Aqui tem um destruidor, que é Abaddon e Apolion, que você vê lá em Apocalipse 9. Sardes, aqui você já vê a alma daqueles que foram mortos. Filadélfia aqui e Laodiceia, você vai ver os pontos. Ele está falando de apostasia, justamente alinhando com tudo o que foi falado pelos apóstolos, por Paulo, em 2 Tessalonicenses. Então, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Estuda os selos.